Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema das promessas, tá? Que inclusive foi uma promessa que eu fiz num dos vídeos anteriores, quando eu falei daquela coisa do Lula ladrão, né? Que qualquer comparação dele com o Bolsonaro era roubo, né? E aí eu prometi falar sobre essa questão das promessas, né? Então, da comparação das promessas entre os candidatos. Então tem um link aqui que eu vou deixar do site da Globo, que eles fizeram uma matéria, né, comparando as promessas cumpridas e não cumpridas dos últimos governos, tá? E eu peguei especialmente agora o do Temer, do Bolsonaro e do Lula para fazer uma reflexão aqui com vocês no vídeo de hoje, tá? Na verdade eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre essa questão do Vinícius Júnior, lá do racismo, né, na Espanha, mas isso ia demandar uma questão muito mais, né, ia demandar umas leituras mais demoradas aqui e eu, enfim, tô com dor de cabeça aqui, eu tô fazendo esse vídeo, né, na segunda à noite, ele tá indo ao ar na terça de manhã, tá? E eu tô com uma dor de cabeça forte aqui, falei, vou fazer o que eu já tenho planejado, porque aí vai diminuir aqui o tempo de leitura, tá? Então, pessoal, como eu falei, vou deixar o link para vocês aqui. É uma matéria que faz uma comparação das promessas, né, de campanha. E essa questão das promessas assim, é muito interessante, porque a gente pode perceber não só uma diferença de desempenho, né, do Lula para o Temer e o Bolsonaro, mas também uma diferença de qualidade, porque mesmo nas promessas cumpridas, o Temer e o Bolsonaro prejudicaram o povo brasileiro, né? E algumas que eles não cumpriram foi ótimo, assim, foi fantástico. A gente vai ver aqui quando eu começar a falar, tá? Então vamos começar já com o Lula, né? Para a gente recapitular, porque a matéria é do dia 10 de abril, certo? Portanto, 100 dias de governo, e o Lula já tinha cumprido mais de 1/3 das promessas de campanha, tá? Naquele dia, né, a matéria foi do dia 10 de abril, o Lula já tinha cumprido 13 das 36 promessas dele. E nesse último mês que passou agora, ele já cumpriu mais 2. Tá? A gente vai ver aqui, né, vou descrever para vocês, e a gente vai comparar com o Temer e o Bolsonaro. Então, só esse número do Lula já é fantástico, porque, né, isso significa que em 3 meses e meio de governo, mais ou menos, ele cumpriu 1/3 das promessas todas. Quer dizer, se fosse possível ele seguir esse ritmo, né, porque algumas promessas ele não pode cumprir no primeiro ano, a gente vai ver aqui. Mas se fosse possível, ele poderia, inclusive, terminar o primeiro ano com todas as promessas cumpridas, né, o que é fantástico, assim, né? Então, vamos rapidamente recapitular as promessas já cumpridas do Lula, tá? Ele recriou ministérios importantes, né? Ministério da Previdência Social, da Cultura, né? A cultura que foi, né, sabotada e sucateada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Ministério da Pesca, e criou o Ministério dos Povos Indígenas, que é importantíssimo, aí, né? Enfim, uma contribuição sensacional do Lula aí, né, para o Brasil. Ele manteve o Bolsa Família de R$600 e ampliou para 150 por filho, né, por medida provisória, também é uma promessa cumprida. Fez um decreto de ampliação das vagas para pessoas negras no serviço público, né, mínimo de 30% nos cargos em comissão e função de confiança. Importante também, né, para a gente poder ir, enfim, resolvendo essa desigualdade histórica que existe no Brasil, né. Aumentou a verba da merenda escolar, né, um aumento que variou de 28% a 39%, né, a educação foi sucateada pelo Bolsonaro também, que aliás, né, passou o governo inteiro batendo nos professores, na educação superior, dizendo que a universidade era lugar de maconheiro, né, batendo na ciência, defendendo cloroquina, quer dizer, um retardado completo, e o Lula está começando a consertar essas coisas aí, né. E retomar o Mais Médicos, né, que é um programa que ele vai ampliar de 13 mil para 28 mil médicos, tá? E aí, as promessas não cumpridas citadas no link, tá, que eu vou repetir para vocês, é do dia 10 de abril, nós já estamos agora, né, no dia 23 de maio, quer dizer, já passou um mês e meio aí, são os seguintes: revogar o teto de gastos, isso ele já fez, né, já sugeriu
o novo arcabouço fiscal lá do Haddad, tá? Que inclusive é uma questão polêmica aí que eu tenho que estudar melhor aqui também, porque existe um relator ali que é do partido, né, do PP, que é um partido de direita, e ele já está querendo criar quizumba ali, ele já está querendo criar uma série de problemas ali, de restrições e tal, e a gente tem que pensar nisso aí também, tá? Então, vamos voltar às promessas não cumpridas do Lula ainda. Propor uma nova reforma trabalhista, que tem que substituir essa reforma, né, bizarra do Temer, e que foi, enfim, radicalizada pelo Bolsonaro, né? Propor uma nova reforma tributária, que isso é importantíssimo para o Brasil, uma das coisas mais importantes que o Brasil tem que fazer, é uma nova reforma tributária, tá? Zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porém ele já zerou o imposto de renda para quem ganha até R$2.600, se não me engano, né? A gente fez vídeo aqui sobre isso também. O Bolsonaro prometeu zerar, zerar até 5 mil também, fez a mesma promessa, não cumpriu nada, né? E o Lula já começou a cumprir e ele disse que vai ser progressivo e vai chegar a 5 mil no final. Então, quer dizer, é uma promessa que só dá para verificar no final, né? Acabar com o PPI, ele já cumpriu agora, semana passada, né? O Jean Paul Prat, presidente da Petrobras, a gente fez vídeo sobre isso aqui também, já declarou que acabou o PPI e agora a gente vai voltar, os preços já estão abaixando, né? Inclusive tem uma notícia aí que saiu essa semana passada, né? De que a refinaria vendida pelo Bolsonaro na Bahia entrou na justiça para poder barrar essa queda de preços da estatal, né, da Petrobras. Eles querem que o preço fique alto para todo mundo, para eles não perderem dinheiro, né? Essa é a direita brasileira, né? É bom vocês irem aprendendo, né? Quem cair aqui de paraquedas, bolsominion, direitista que cair aqui, vai aprendendo, vai, para poder, entendeu? Na hora da eleição, não fazer cagada de novo, né? O que mais, né? Criar o programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas, que é uma ideia do Ciro Gomes, né? E, enfim, que o Lula está absorvendo aí, prometeu, né? E vamos cobrar aí também, né? Tirar o Brasil do mapa da fome, essa é uma questão que já está sendo aos pouquinhos modificada com a própria queda do preço dos combustíveis e do diesel e tal. Você começa a melhorar isso aqui, porque você diminui o preço dos alimentos e as pessoas começam a comprar mais comida, começam a comer melhor, né? Inclusive o consumo de carne no Brasil já aumentou aí, né? Já tem uma previsão para aumentar 3 quilos, né, por habitante no final do ano, porque o Bolsonaro bateu o recorde, né? Decaiu o consumo de carne no Brasil como nunca na história com o Bolsonaro, né? Paulo Guedes, né? Direita, neoliberalismo, né? Enfim, aumentar o salário mínimo todo ano acima da inflação, esse também só dá para saber no final, né? Não tem como julgar isso agora. E tem coisas que não foram citadas, né, na notícia, tá? Ele travou as privatizações, isso foi ótimo, né? Um ganho fantástico para o Brasil. E ele aumentou as bolsas de mestrado e doutorado, né? Que aumentou assim bastante, porque ele repôs toda a inflação de 10 anos aí sem aumento nas bolsas de pesquisa científica no Brasil, né? Que também é um investimento em educação, tá? Então, pessoal, esse foi um resumo do que o Lula, né, já fez nesse início de governo. Agora vamos passar por uma análise do Temer e do Bolsonaro, para vocês verem como é que é bizarro o negócio, tá? O Temer, que vocês sabem, né, pegou o governo com o golpe de 2016, né, e ficou ali a segunda metade de 2016, 2017 e 2018. Foram 2 anos e pouco, 2 anos e meio mais ou menos, tá? Ele fez um negócio chamado Uma Ponte para o Futuro, que era um programinha ali para aplicar nesses 2 anos e meio. Uma ponte para o futuro. E ele só gerou prejuízo para o país. Quer dizer, então só o título do programa dele já foi uma promessa não cumprida, né? Porque eles geraram, na verdade, uma ponte para o passado, né? O Brasil perdeu em todos os níveis com o Temer, né? E nós vamos ver aqui como, tá? E aí tinha 20 promessas, tá? Ele cumpriu 7, cumpriu 3 em parte e não cumpriu 10. E nós vamos comentar aqui um pouquinho, tá? E o Bolsonaro teve 58 promessas,
Eu vou deixar o link para vocês aqui também, vou repetir isso, né? 58 promessas, cumpriu 19, 10 ele cumpriu parcialmente e não cumpriu 29. Mas vocês vão ver que mesmo as que ele cumpriu foram ruins, entendeu? Então olha só o nível da coisa, né? Vamos lá. Vamos ver então, vamos lá. Temer, vamos começar pelo Temer, tá? É bom começar pelo Temer, tá? Esclarecendo aqui para quem não está entendendo muito bem, né? Por que o Temer? Porque Temer e Bolsonaro são a direita brasileira, né? Não tem diferença nenhuma de Temer para Bolsonaro. Talvez apenas ali o fato de que o Temer é um incompetente, né, de sapatênis, né? Educadinho, com aquele sorrisinho, blasé, né? Mas é um incompetente, tão incompetente quanto o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro é um retardado, baixo nível, né? Mas é o projeto da direita brasileira. Então a gente vai fazer aqui um comentário, vamos lá. O Temer cumpriu 7 das 20 promessas. Olha as promessas que ele cumpriu. Ele criou uma lei que estabelecia regras para recrutamento de dirigentes de estatais. Aí você olha e fala, pô, que legal, né? Estabeleceu regras para, né, para novos dirigentes das estatais e tudo mais. E aí isso visava garantir um melhor nível de governança corporativa para as estatais e as agências reguladoras e responsabilizar os dirigentes perante a sociedade e as instituições. Na prática, esse responsabilizar os dirigentes, quando você tem um governo de direita, significa o seguinte: se esses caras forem postos lá e não derem lucro para os acionistas, eles podem ser mandados embora, mandados embora, né? Ou inclusive cobrados. Eu fiz vídeo sobre isso comentando aqui também. Então, quando você recebe a notícia de que alguém da direita está querendo criar um mecanismo de monitoramento de desempenho, na verdade esse desempenho é para dar dinheiro para rico, entendeu? Então, se de repente o cara não cumpriu o desempenho da direita, ele está fazendo coisa boa para o Brasil, entendeu? Então, promessa, ele cumpriu, né? Essa aqui ele cumpriu, né? E cumpriu atrapalhando o país, né? Vamos para a segunda, tá? Eliminar de 4.000 a 5.000 cargos comissionados, que segundo ele e a direita brasileira é uma redução de despesas, né? E aí é interessante fazer um comentário um pouco mais alongado aqui sobre isso, porque a direita brasileira enxerga o Estado como despesa, né? Quase tudo para eles no Estado é despesa, porque eles entendem, eles acham que o Estado tem que ser mínimo, né? A ideia do Estado mínimo. Isso é uma ingenuidade e ao mesmo tempo uma sacanagem, uma pilantragem da direita brasileira, porque ninguém no mundo desenvolvido funciona assim. Vamos lá, vamos recapitular uma coisa que a gente conversou quando a gente estava fazendo a análise Ciro Gomes e Lula. Está aqui, ó. O livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele cita algumas questões muito legais aqui. Por exemplo, quando ele compara o Brasil com os Estados Unidos, que é a menina dos olhos dos neoliberais brasileiros, que ficam vomitando, né? Não, o Brasil tem que chegar lá no nível dos Estados Unidos. O tal de Rodrigo Constantino foi morar lá e disse, não, eu vim morar aqui porque aqui é muito melhor, aqui é o país da liberdade econômica, etc, né? Vamos lá, o Ciro diz o seguinte, ó, para transformar o Brasil num país, na página 223, tá? Para transformar o Brasil num país como os Estados Unidos, hoje seria preciso reformas de esquerda no Brasil, né? Na maioria dos aspectos, os Estados Unidos são um país que está à esquerda do oligarquismo brasileiro. E aí ele fala do índice Gini, né, que é de distribuição de renda, que nos Estados Unidos está em 0,408 e no Brasil 0,625. É muito mais desigual no Brasil, né? Os Estados Unidos cobram um teto de 40% de imposto sobre heranças para grandes fortunas. Imposto fundamental para diminuir essa concentração a longo prazo, né? No Brasil, o teto é 8%. Nos Estados Unidos cobram 40% de imposto sobre herança, né? Para grandes fortunas. Quando você fala disso aqui no Brasil, a direita brasileira diz que é comunismo. Nos Estados Unidos fazem, né? Eles aumentaram o imposto sobre... Eles, os Estados Unidos, né? Aumentaram o imposto sobre lucros e dividendos para pessoas físicas na crise econômica de 2008, enquanto o Brasil é um dos 2 únicos países do mundo que nem sequer cobram esse imposto.
imposto sobre lucros e dividendos de empresas, né? Que também vai por aí, 39%, né? Enfim. Aí ele continua. Também os Estados Unidos estão muito longe do neoliberalismo translocado da parte antinacional da nossa direita. O Estado lá é maior do que o do Brasil, do que o brasileiro, tendo 14,6% da população empregada no serviço público contra 11,1% aqui, né? Eles são conhecidos como os maiores emissores de moeda do mundo e os maiores compradores estatais com leis de proteção à indústria local. Ou seja, o que significa isso? O americano, o que ele faz? Ele cria leis, o Estado compra dos empresários através dessas leis, então ele não precisa de estatal, né? Porque no fundo é a mesma coisa, né? Qual é a diferença de você produzir, o Estado produzir e uma pessoa privada produzir, mas o Estado garante a compra? É a mesmíssima coisa. E aí, como os Estados Unidos não têm estatal, a direita brasileira ou cai nessa ou sabe e engana os outros, dizendo que tem que privatizar e tal, né? Se o governo brasileiro privatizasse as empresas, mas garantisse através de leis, né, a compra dos produtos de maneira efetiva, né? Mas isso não vai acontecer aqui, porque a direita brasileira é uma direita poodle. É um bando de pilantra, entendeu? Que querem meter o dinheiro no bolso, entendeu? Estão nem aí para o Estado brasileiro, para a população brasileira, entendeu? Enfim, então o Ciro fala várias coisas sobre os Estados Unidos aqui, né? Mas eu queria passar aqui para um ponto em que ele fala também, só para a gente finalizar esse comentário aqui, sobre Singapura, né? Porque Singapura também é um exemplo aí, é um dos tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, né? E Singapura também é motivo aí de várias mentiras da direita brasileira, que fica vendendo Singapura como um país do livre mercado. Isso é uma mentira, né? Então tá aqui, né? Governada por um país nacionalista, por um partido nacionalista e socialista, desde sua independência em 1959, o Partido de Ação Popular, Singapura tem um alto grau de regulação estatal na economia. O sistema de impostos é altamente progressivo, em que os mais ricos pagam proporcionalmente mais. Dono de 2 dos 8 maiores fundos soberanos do mundo, o GIC e o Temasek, o Estado de Singapura tem participação acionária ou propriedade em 8 das 10 maiores empresas do país. A habitação é política de Estado e não de mercado, e a agência estatal para a habitação é responsável por 80% dos imóveis construídos. A propriedade privada da terra quase não existe. E o direito de posse da maior parte dos imóveis é de 99 anos. Além da habitação, o Estado controla todos os outros serviços essenciais. Energia, transporte, saúde, educação básica e superior são quase 100% estatais, com exceção da geração de energia e da operação de algumas linhas de transporte que tem participação privada, página 242. Então, assim, Singapura é uma das 3 maiores renda per capita do mundo hoje. É um país quase que, né, socialista, né? O Estado controla tudo, produz a maioria das coisas e é acionista majoritário em 8 das 10 maiores empresas do país, né? Então, enfim, e aí a direita brasileira fica dizendo, né, tá aqui voltando aqui ao Temer, né, que tem que eliminar de 4 mil a 5 mil cargos comissionados, porque isso é redução de despesa, entendeu? Aí você bota na mão da iniciativa privada, como foi feito com a Vale do Rio Doce, eles destroem 2 cidades, como nunca aconteceu antes, né? Então, enfim, e a gente tem casos aí de empresas privadas americanas de petróleo no exterior que tiveram acidentes aí de poluição do oceano que nunca aconteceram na Petrobras também, por exemplo, né? Enfim, então assim, a direita brasileira é um negócio assim, infantil, né? Por quê? Porque eles não têm como defender isso, né? Quando a pessoa estuda de verdade, quando começa a entender esses processos de verdade, você olha para isso e fala, isso é inacreditável, né? Inacreditável. O mundo está se desenvolvendo, o pessoal da Ásia crescendo pra caramba, a Europa também, e a gente aqui estagnado, porque a gente fica seguindo o que os Estados Unidos prescrevem para a gente, mas eles mesmos não fazem lá, entendeu? Por quê? Porque é a direita brasileira, certo? Voltando, então, aí vamos continuar. O Temer,
uma coisa que a única coisa que ele cumpriu que foi ótima foi o seguinte: ele disse que não ia se candidatar à reeleição. Essa foi a maravilha. Só que é o seguinte, né? Mesmo que ele fosse candidato, ele tinha 1% de votos na época. Quer dizer, isso foi um acidente e um golpe, né? Vamos lá, o que mais? Ele cumpriu, ele transformou o equilíbrio fiscal em princípio constitucional. Isso é o tal teto de gastos. Isso aí é prejuízo para o país, né? Retornou ao regime de concessões na área do petróleo. Concessão, leia-se privatização. Ruim para o país, aumentou o preço, piorou a vida das pessoas. E aí, ó, a sexta, modernizou a legislação trabalhista. O jornal chama de modernizar, né? E o próprio Temer também, né? Modernizar significa precarizar o emprego. Ninguém no mundo desenvolvido está, né? Singapura, o Ciro cita Singapura também, né? Que tem uma série de direitos trabalhistas, enfim, né? A Europa, idem, né? É o modelinho americano que não se sustenta, né? E por último, a única coisa boa, né, que ele fez de fato, além de não concorrer à reeleição, né, foi manter os programas sociais. Mas assim, manter, ele já estava feito, era só manter, né? Aí é mole, né? É aquela coisa de fazer o gol sem goleiro, né? O cara driblou 10 ali, faz. Aí é fácil, né? Então Temer foi um fracasso, né? Um fracasso. Ele não cumpriu, vamos lá, o que ele não cumpriu. Reduziu o desemprego? Não reduziu. Então, quer dizer, né, algumas que ele cumpriu aqui, como a da legislação trabalhista, né, são anuladas pelo que ele não cumpriu, porque a promessa era essa, né, vamos mudar a lei trabalhista para gerar mais emprego. Não gerou, certo? Reformar a Previdência, não reformou. Introduzir idade mínima para aposentadoria, não introduziu. Acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas. Ainda bem que ele não acabou, né? Porque o que significa isso? Gastos com educação e saúde são vinculados, são estabelecidos na Constituição. Ele queria acabar com isso para quê? No fundo, quando a direita quer acabar com essas coisas, é para poder diminuir o gasto em educação e saúde, porque para eles é despesa. Entendeu? Enfim, tá? E aí, o que mais? Ó, fazer a economia crescer de 3,5% a 4% ao ano. Não cumpriu. Fazer a renda per capita crescer cerca de 2,5% ao ano. Não cumpriu. E reduzir o número de impostos, não cumpriu. Reduzir o endividamento público, não cumpriu. Tá? Agora vamos ao Bolsonaro. Vamos rapidamente aqui ao Bolsonaro. O Bolsonaro não cumpriu 19 de 58, cumpriu 19 de 58 e não cumpriu 29. Vamos ver as que ele cumpriu. Olha só. Acabar com o Ministério das Cidades. Isso não diz nada, né? Porque isso pode piorar o desempenho do Estado. Diminuir o número de servidores comissionados, mesma coisa. Mesmo esquema aqui que eu falei, né? Fazendo essa análise comparativa aqui, Brasil, Estados Unidos, Singapura. Diminuir o Estado não significa melhorar o país, né? Instituir renda mínima, tudo bem, bacana, né? Legal. Independência do Banco Central, é isso que está gerando a taxa de juros de 13,75% aí para o Brasil. Quer dizer, ele cumpriu uma promessa que prejudicou o povo brasileiro. Reduzir a alíquota de importação, bacana, só que isso aí ao mesmo tempo gerou uns problemas aí, né? Tem aquela questão da tal da Shine, né? E aí isso estava gerando problema para as empresas brasileiras, né? Então isso também não é totalmente bom, não. Simplificar a abertura e fechamento de empresas, bacana, né? Tem uma ou duas coisas aqui que salva, né? Fazer com que a Petrobras pratique os preços do mercado internacional, né, no petróleo, é o PPI. Ele acabou de dizer agora aqui que foi enganado pelo Paulo Guedes, né? Então, quer dizer, ele prometeu uma coisa que ele nem sabia o que estava prometendo, né? Enfim, vender ativos da Petrobras também, né? Enfim, isso prejudicou o povo brasileiro. A refinaria da Bahia é a gasolina mais cara do país hoje em dia, vendida por ele, né? Não recriar a CPMF, tá? Né? Isso também não é bom nem ruim, né? Depende muito do contexto. Acabar com o monopólio da Petrobras na produção do gás, ruim, prejudicou o povo brasileiro. Repasse do dinheiro público para estados e municípios e investir em saneamento, beleza, né? Mas isso também é obrigação, né? Extraditar o Cesare Battisti, que era aquele cara que talvez essa questão eu não conheço, então não posso comentar, tá? E reformular o Estatuto do Desarmamento. Ele cumpriu, passou a vender arma pra caramba, aí tá cheio de traficante, bandido, miliciano aí com arma por conta dessa medida dele, ou seja, prejudicou o brasileiro. Fora as pessoas que estão morrendo aí em escola, né?
Agora vamos ver o que ele não cumpriu. Vamos lá, olha só, o que ele não cumpriu. Não cumpriu 29 de 58, né? Enfim, mais da metade. Ou melhor, a metade, certinho, né? 24, não, mais da metade, né? Enfim. Acabar com a reeleição. Não só não cumpriu, como se candidatou, né? Quer dizer, cara de pau, né? Acabar com as indicações políticas e escolher ministro por critérios técnicos. O ministro da Educação dele era um pastor. Esse é o critério técnico, entendeu? Fora o fato de que, né, a gente já discutiu essa palavrinha técnica aqui, fizemos um vídeo mais filosófico sobre isso. Isso é uma farsa. Essa palavrinha técnica é uma mentira da direita brasileira para enganar trouxa, entendeu? Então, assim, conversa fiada, né? E ele botou um quadro técnico no Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes, um economista, né? E o cara enganou ele 4 anos, ele está aí agora, choramingando, dizendo que foi enganado pelo Paulo Guedes. Então, esse papo de quadro técnico não diz nada. Vamos aprender, entendeu? Tem que entender os processos. Ter no máximo 15 ministérios, não cumpriu. E também isso também não, se ele cumprisse, não ia ser nada necessariamente bom, porque diminuir o Estado não é melhorar a vida das pessoas, né? Vamos lá que tá acabando, hein? Tá acabando o vídeo aqui, tá acabando, né, o show de horrores aqui, né? Vamos lá. Ele não cumpriu, ele prometeu criar o Fundo Nacional de Pessoa com Deficiência, não cumpriu. Pelo contrário, atacou as pessoas aí, né, à torta e à direita. Superávit primário em 2020, não cumpriu. Reduzir em 20% o volume da dívida, não cumpriu, mas assim, essa ideia também de dívida pública, uma dívida pública baixa não significa necessariamente uma vida boa para as pessoas. O Japão tem uma dívida de 200% do PIB e o nível de vida lá é muito melhor do que aqui, que a dívida é 80% do PIB, né? Então, isso também é um assunto que em si só não diz nada, né? Inclusive o brasileiro tem que aprender, a gente já fez vídeo sobre isso aqui também, tem que aprender a entender que esse papinho furado de controlar a dívida, teto de gastos, né, responsabilidade fiscal, isso é conversinha fiada, entendeu? Porque na hora de sustentar ali o dinheirinho das bolsas de valores e do pagamento de juros da dívida, isso eles não mexem, entendeu? Para isso aí não tem teto de gastos. Vamos lá. Introduziu o modelo de capitalização na Previdência, que é o modelo chileno do Pinochet, via Paulo Guedes. Ainda bem que ele não cumpriu, né? Porque está gerando até suicídio no Chile, né? Entendeu? Criar a carteira de trabalho verde e amarela, que no final das contas, o que é isso, né? A carteira verde e amarela seria uma carteira que ia substituir a CLT, ou seja, o trabalhador tem o direito de abrir mão dos direitos, estabelecer um contrato ali direto com o empregado, com o empregador, né? Ora, né? É botar a ovelha na mão da raposa, né? Vamos lá, isenção de imposto de renda até R$5.000, não cumpriu nada. O Lula já cumpriu parte aí, né? Já fez mais do que o Bolsonaro. Ter um colégio militar em cada capital do país, não cumpriu e também isso não quer dizer porcaria nenhuma, né? É uma gente que entende educação como disciplina, né? Quer dizer, uma visãozinha tosca, conservadora, equivocada, atrasada, né? Não é à toa que tinha um pastor no Ministério da Educação, né? Destinar dinheiro de privatização para pagamento da dívida pública, não cumpriu, né? Vendeu as empresas estatais e não adiantou porcaria nenhuma, não reduziu a dívida, né? Não privatizar a Eletrobras, não cumpriu, privatizou a Eletrobras, entendeu? Por quê? Porque quem mandava era o Paulo Guedes, não era ele, entendeu? Fechar a embaixada da Palestina, porque segundo ele a Palestina não era um país, né? E ele não cumpriu, ainda bem, né? E para finalizar, mais 3 aqui, acabar com a progressão de penas, né, no Código Penal, enfim, que também é fruto muito mais dessa visão da direita do presídio como vingança, né, do que como ressocialização. Reduzir a maioridade penal também não cumpriu, isso é uma questão aí que a gente tem que pensar bem aí sobre isso. E garantir o excludente de licitude para policiais, que no final das contas acaba gerando policiais que matam à torta e à direita e não tem julgamento, né? Porque o Bolsonaro é um defensor de bandido, né? Essa é a realidade. Beleza, pessoal? Então é isso, vocês veem que, né, promessas não cumpridas da direita, às vezes é ótimo, né? Quando eles não cumprem essas promessas tapafúrdias,
e ao mesmo tempo quando eles cumprem promessas que prejudicam o brasileiro é ruim, né? Então dizer que o Bolsonaro não cumpriu, enfim, 29 ali de 58, acho que ele cumpriu também foram horríveis, né? Salvo 2 ou 3 exceções. Beleza? Então é isso, a gente vai comparando aí mais nos próximos vídeos, tá? Ajudando a refletir aí a política brasileira e outros temas também. Grande abraço, tamo junto, fui.